E o tema desta noite é Justiça de Deus. Essa é uma das poderosas disciplinas que essa escola ministra ao seu coração, a Justiça de Deus. Amém? Obrigado, grupo Louvor. Aleluia, que adoração maravilhosa, que adoração top na presença do Senhor. Como é bom, irmãos, exaltarmos a grandeza de Deus na obra redentora daquilo que Jesus fez por mim e por você. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Acompanhe comigo aqui no telão ou na sua Bíblia mesmo. Diz assim: Paulo escrevendo a essa igreja, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, quem vive aqui? Diga, está falando comigo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Próximo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Próximo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga, está falando comigo. Diga, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Próximo. Aquele que não conheceu o pecado. Quem? Aquele está falando de Jesus, amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele, se referindo a Deus, o fez pecado por nós. Para que nele quem? Em Cristo, fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Aleluia. Esse versículo é um versículo chave para o entendimento, a compreensão do que significa ser justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Nenhum juiz, irmãos, naturalmente falando, vai inocentar ou condenar alguém sem provas, irmãos, dos fatos. Vocês estão aqui? É importante entendermos que a justiça de Deus exigia a condenação do pecado. A justiça de Deus, irmãos, exigia que o pecado da nossa vida fosse julgado. Vocês estão aqui? A justiça divina, irmãos, a justiça de Deus exigia a condenação desse pecado. Então é importante entendermos que se não fosse Jesus, todos nós, toda a humanidade iria viver eternamente no inferno. Pois o pecado estava nos conduzindo para lá. Amém? Aleluia. Mas Deus, irmãos, com esse plano extraordinário de enviar Jesus para pagar o preço do meu e do seu pecado. E em vez, irmãos, de termos uma vida de condenação, em Jesus nós temos o privilégio, nós recebemos o dom de Deus de vivermos uma vida justa, ou termos a justificação em nós. Amém, queridos? Eu quero aqui falar com você algumas definições
da palavra justiça, o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Justiça é o estado daquele que é como deve ser, aceitável diante de Deus. Se você não sabe, vai lembrar ou vai ficar sabendo, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Ninguém verá a Deus. É necessário Jesus na nossa vida. Olha que entendimento extraordinário esse conteúdo, essa disciplina do Rema traz para a nossa vida. Tem pessoas que nasceram de novo, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, mas elas dizem: eu sou pecadora, eu sou um pecador. Eu te pergunto, pecado entra no céu? Como é que um cristão diz que é pecador e tem esperança de ir para o céu, para viver eternamente com Deus, se pecado não entra no céu? Mas muitos dizem: eu sou pecador. E agora? Essa afirmação, irmãos, ela está errada por quê? Ela está errada porque Jesus ele já resolveu o problema do pecado. Nós éramos pecadores, vivíamos uma vida de pecado, mas agora não, pelo menos não deve ser. Depois de Jesus, nós vimos Paulo falando, aquele que está em Cristo, coloca aí por favor, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não será, olha só irmãos, é uma nova criatura, um ser completamente novo, nos tornamos uma nova criatura no Espírito, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você era pecador antes, mas depois de Jesus, você é uma nova criatura, com a proposta de viver a vida que Deus tem para você. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Outra definição de justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo, absolver. Isso é justificar. E justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Justiça de Deus, olha esse significado, irmãos, é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido antes. Isso é uma posição de justiça de Deus. Amém, irmãos? Uma vez que você nasce de novo, agora você precisa desenvolver essa consciência de justiça de Deus. Porque o que tem de cristãos, irmãos, que nasceram de novo, mas não conseguem se perdoar, não conseguem esquecer algo que fez lá atrás, e que aquilo de errado machuca elas até hoje. É necessário jogar aquilo fora, para você viver uma vida de justiça diante de Deus, ir para a presença do Senhor, como a Bíblia diz lá em Hebreus, entrar no Santo dos Santos, com ousadia na presença do Senhor, não com medo, não com culpa. Tudo que o diabo quer é que você carregue um sentimento de culpa, por algo que aconteceu no seu passado, mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Viva essa proposta de novidade de vida, aleluia. Pisa na cabeça do diabo, não permita ele te perturbar, te colocar angústia, tristeza, por algo que Deus não lembra mais. Em Jesus, os teus pecados foram perdoados. Aleluia.
E em vez de condenados, nós somos justificados diante de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, base legal para a justiça. Nós vamos ver aqui, irmãos, identificação e substituição. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele veio, se identificou, irmãos, com a condição humana. A identificação de Cristo. Ele estava aqui como ser humano. E foi para aquela cruz, irmãos, para levar sobre si os meus pecados e os seus pecados. Amém, queridos? Identificar-se significa tomar o caráter de, considerar como tal, tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele com quem se identifica. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Vamos ler esse versículo aqui. Olha só, irmãos, que esclarecimento esse versículo nos traz sobre a identificação de Jesus para conosco. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Isso aqui é Jesus, se referindo a Jesus, irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação ou pagamento pelos pecados do povo. Amém, irmãos? Ele se tornou semelhante aos irmãos. Identificação. Jesus veio se identificar comigo e com você para pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Próximo versículo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus veio se identificar com a condição humana. Amém, irmãos? Por que isso? Isso aqui era a forma legal, irmãos, de Deus resolver o problema do pecado. Um santo, um puro, deveria pagar o preço do pecado da humanidade. E foi necessário Jesus vir. Porque desde Adão, desde a queda do homem, não foi encontrado nenhum como o Senhor Jesus, que estava aqui em forma humana, mas sem pecado. Amém, irmãos? Foi tentado, estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz, sem pecado algum. Ele venceu todas elas, todas as tentações, para nos mostrar que é possível vencer. Amém, queridos? Aleluia! O nosso Rei Jesus, quantas coisas teve que enfrentar para pagar um preço que não era dele, uma culpa que não era dele. Ele não fez nada para merecer, irmãos, a crucificação. Quem fez foi eu e você. Foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz, irmãos. Isso deve gerar em nós, irmãos, não só o conhecimento desse fato, mas também, irmãos, uma consciência de gratidão eterna ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia! O Senhor Jesus, irmãos, lá no Getsemane, orando ao Pai por 3 vezes, pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí, em seguida, ele orava: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E novamente ele orava. A Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor Jesus orou e o Pai ouviu. Irmãos, não diz nessas palavras que eu vou te falar agora, mas é como se Deus tivesse falado para ele: tudo bem, se você não quiser enfrentar a cruz, pode voltar. Mas o Senhor Jesus, irmãos, continuava orando e dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Vocês estão aqui? Aleluia! Ao ponto de transpirar sangue. Uma agonia terrível, uma dor terrível que ele estava sofrendo. Sentindo o peso dos nossos pecados. Jesus venceu a cruz, irmãos, ali no Getsemane. Quando ele saiu dali, ele saiu com a força, com a decisão de pagar o preço dos nossos pecados.
Glória a Deus. Nós não vamos viver eternamente no inferno, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, há justificação. Ele pagou o preço. Oh, aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Olha que versículo poderoso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda o que, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Só o 8 mesmo. Obrigado. Ele pagou o preço quando éramos ainda pecadores. E aí a Bíblia diz em Romanos: se quando éramos pecadores, naquela condição, Deus nos amou, imagina agora. Imagina agora, justiça de Deus, justificados, lavados com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Não tenha dúvida a respeito do amor de Deus por você. Como Paulo disse em Romanos 8, se Deus não poupou nem mesmo ao seu único filho, antes o entregou por mim e por você, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Diga: eu tenho um pai que é Deus. Outro aspecto legal da justiça de Deus, a substituição. Estávamos falando da identificação. Veja a substituição. Substituir ou substituição é agir ou ser usado em lugar de outro. Jesus pagou o preço em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele ou nele não havia maldição. Essa maldição estava sobre nós, porque vivíamos uma vida de pecado. Mas Ele pagou o preço, Ele se fez maldito por nós em nosso lugar. Foi uma substituição, para não irmos para aquela cruz, para o nosso sangue não ser derramado. Jesus foi lá e pagou esse alto preço por mim e por você. Aleluia. Gente, quantas pessoas precisam ouvir uma verdade como essa? Pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão com o entendimento distorcido do amor de Deus, do que Jesus fez. Sabe que Deus conta comigo e com você para esclarecermos essas verdades espirituais para elas. Seja boca de Deus para essas pessoas. Fala do amor do Pai, fala do plano glorioso através de Jesus. Porque muitas vezes só fica aquela informação: dezembro, 25 de dezembro, ele nasceu. O menino Jesus. É importante você saber que a Bíblia não diz isso, que ele nasceu dia 25 de dezembro, viu? Isso é uma criação humana. E aí chega, irmãos, o período da Semana Santa, a Páscoa, sim. A Bíblia fala sobre a crucificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio e tirou o pecado do mundo, que pagou o preço. E muitas vezes as pessoas só têm essa informação: final do ano que ele nasceu, Semana Santa, que ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas não tem o real entendimento do que significa isso. Essa obra redentora muda a nossa história. A obra redentora muda a nossa eternidade, mudou a nossa eternidade e a nossa vida aqui. Para não vivermos uma vida de culpa, de condenação. Mas Ele pagou o preço por mim e por você. Aleluia. Ele foi o nosso substituto, para que não precisássemos ir para aquela cruz, irmãos. Jesus foi feito pecado em nosso lugar. Nós já lemos 2 Coríntios 5, 21. Isaías 53, 4, coloca aí por favor. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, para que hoje fôssemos
curados. Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele já levou. A enfermidade pode até vir, mas nós vamos declarar para ela: Jesus já pagou o preço. Você não tem um direito legal de estar nesse corpo. Saia em nome de Jesus. Amém, irmãos? É melhor viver crendo do que morrer, ou é melhor, irmãos, morrer crendo do que viver incrédulo. Vamos crer, irmãos, naquilo que está escrito, no que Jesus fez por mim e por você. Amém. Aleluia. Ele se fez pecado para que fôssemos, irmãos, justiça de Deus, justificados. Ele se fez enfermo para que fôssemos sarados. Amém. Ele se fez pobre para que fôssemos supridos, providos, ricos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Coloca aí, por favor. Muita gente gostaria que esse versículo nem existisse na Bíblia, mas ele está aí. Do mesmo jeito que ele pagou o preço do nosso pecado, levou sobre si a condenação, a enfermidade, ele levou também a miséria, irmãos. Você pode declarar isso: eu sou suprido. Aleluia. Oh, aleluia. Pois conheceis o quê? Pois, vamos ler juntos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você pode dar uma glória a Deus nesse lugar? Glória a Deus, que sendo rico. Aleluia. Oh, aleluia. O dono do ouro e da prata se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Rico significa suprido, provido, nada faltando, nada quebrado. Aleluia. Diga: eu tenho mais do que o suficiente, porque Jesus pagou o preço. Aleluia. Substituição. Aleluia. Em nosso lugar. Oh, aleluia. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Próximo. Logo muito mais agora, sendo o que, irmãos? Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Próximo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Próximo. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Efésios no capítulo 2, a partir do 10, vai dizer, irmãos, que não éramos da família de Deus, estávamos separados de Deus, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas depois de Jesus, nós agora fazemos parte da família de Deus. Fomos reconciliados. Aquilo que nos impedia de se aproximar de Deus foi quebrado, foi rompido. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando acesso à presença de Deus, através do sacrifício dele. Aleluia! Deus, quando olha para mim e para você em Jesus, Ele não vê condenação, Ele vê a justiça dele em operação.
Aleluia, nos dando livre acesso a estar na presença dEle. Oh, aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Próximo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele. Aí, irmãos, sepultados com Ele. Aí está se referindo à nossa identificação com Cristo. Amém? Sepultados com Ele e ressuscitados com Ele. Mortos para o pecado e ressuscitados para uma nova vida em Deus. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Próximo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Segura aí, por favor. Gente, antes de Jesus, todos nós estávamos mortos em nossos pecados ou transgressões. Mortos espiritualmente. Amém? Mas em Jesus, Ele nos deu vida. O Pai nos deu vida juntamente com Ele, na sua ressurreição, perdoando todos os nossos pecados, nos dando vida novamente. Amém, irmãos? O homem no pecado, ele está morto espiritualmente. Ele aceitando isso ou não. Ele gostando dessa realidade ou não. Mas a Bíblia não vai mudar por causa da opinião de ninguém. Amém? O que tem que acontecer é o homem se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao senhorio de Cristo e nascer de novo. Receber o novo nascimento através de Jesus. Próximo, por favor. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por isso. A vitória de Jesus sobre os demônios, principados, potestades, Jesus os humilhou publicamente. Aleluia. Quando Jesus estava morto lá, naquela cruz, irmãos, o inferno estava festejando. Eles não sabiam que o melhor estava por vir, a ressurreição de Jesus, e tomando, irmãos, autoridade, e estando sobre ele, a chave da morte e do inferno. Aleluia! O diabo é um derrotado, porque Jesus venceu. Jesus ressuscitou, e é aí onde está toda a nossa vitória. Você sabia que se Jesus não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido? Mas porque Ele ressuscitou, irmãos, Ele venceu a morte. E como Paulo disse, nós somos mais do que vencedores nele, porque Ele venceu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! Ele venceu, nós estamos nele, Ele em nós. Estamos assentados à direita do Pai, em Cristo Jesus. Essa autoridade nos foi dada, porque nós somos a justiça de Deus. Aquilo que nos condenava não nos condena mais, porque o sangue do Cordeiro pagou o preço. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Aleluia! Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu. Como, irmãos? Como foi que Ele sofreu? Em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Próximo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Meu Deus, vamos aprender com Jesus, irmãos. Vamos aprender com essa humildade, irmãos. Oh, aleluia. Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Próximo. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos o que, irmãos? Pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aleluia. Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, suas chagas, fostes o quê? Sarados. Diga, por suas chagas. Diga, fui sarados. Diga, por suas pisaduras, eu fui sarado. Você não será, você já é. Nós já somos sarados. Porque Ele pagou o preço. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos caminhar para encerrar daqui a 20 minutos ou meia hora. Aleluia. Brincadeira, irmãos. João 8. Aqui, irmãos, relata a história da mulher adúltera. João capítulo 8. Aleluia. Coloca a partir do versículo 1 mesmo, isso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, próximo. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Por que os mais velhos, irmãos? Curiosidade, né? Eu acho que é porque é uma questão de probabilidade, né? Tinha mais tempo, tinha mais pecado, né? Jesus disse aquele que não é brincadeira, ok? Vamos lá. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui, esses escribas, fariseus, realmente eles queriam pegar Jesus em uma questão, e essa era a da vez. Porque, irmãos, lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, onde estava essa lei, que eles citam a lei de Moisés, sobre o adultério, teria que estar lá, irmãos, não somente, olha aí, ó, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto quem? O adúltero e a adúltera. Mas só levaram a mulher, cadê o homem? Por que não levaram o homem? A lei mandava apedrejar os dois deveriam morrer. Vocês estão aqui? Então, irmãos, Jesus vê aquela situação e fala: olha, quem não tiver pecado, que atire a pedra. Sim, a lei manda
apedrejar, ou seja, aquele que quebrar a lei será digno de morte. Então a mulher estava quebrando, mas aí Jesus disse, tudo bem, vamos matá-la. Mas eu quero que aquele que estivesse em pecado seja o primeiro a tirar uma pedra. E ninguém fez isso. Jesus pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles que vieram te condenar? Ela disse, não tem ninguém, Senhor. Qual a resposta de Jesus para ela em seguida? Eu também não te condeno. Agora, Jesus fala em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Coloca aí, por favor. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ok? Então Jesus deveria cumprir a lei, mas a lei mandava matá-la. E por que Jesus não fez? Ele disse a ela, eu não te condeno. Ele tinha autoridade para isso. Por que Jesus não condenou a mulher, não autorizou matá-la? Porque Jesus, ele veio morrer no lugar dela, em nosso lugar. Jesus não veio para matar os homens, ele disse, eu vim para salvá-los. Eu vim para restaurá-los, eu vim para resgatá-los. Amém, queridos? Por isso Jesus não autorizou matar aquela mulher. Ele não veio para condenar, ele veio para justificar. E a justiça de Deus disse para ela, eu não te condeno. Vai e não peques mais. O perdão dos nossos pecados não é, irmãos, uma liberalidade ou uma oportunidade para pecarmos. Amém? A proposta é, você foi perdoado? Então vai e não peques mais. Ah, você pode pensar, é impossível. Gente, eu estou falando de uma vida de pecado. Nós estamos sujeitos a erros, mas isso também não deve servir de desculpa em nossas vidas. Se erramos, irmãos, precisamos nos corrigir rápido. Pedir perdão a Deus, irmãos, e seguir. Não continuar no erro. Amém? Aleluia. Você sabia que é importante amar o pregador enquanto você está ouvindo? Tem que amar, irmãos, tem que perdoar. Ah, mas eu não estou gostando muito da mensagem. Tem que fazer isso do mesmo jeito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É um mandamento do Senhor e precisamos amar uns aos outros. Mesmo quando o pregador está falando algo não tão agradável assim. Amém, queridos? Aleluia. Quem é a justiça de Deus aqui? Aleluia. Sabe, querido, lembra que quando o Senhor foi falar com Moisés, para Moisés ir lá até Faraó, Deus chegou para se revelar a Moisés, e no seu diálogo com Moisés, o Senhor disse, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, um homem cheio de fé, a Bíblia o chama de amigo de Deus, que referência, que bênção. Um homem que foi levantado por Deus, para a partir dele, ser constituído uma nova nação, um povo que iria ter uma aliança com Deus, um povo que iria caminhar com o Senhor. Mas ele fala, eu também sou o Deus de Isaac. Isaac é a semente de Abraão, o filho da fé. Aleluia. Um milagre que nasceu através de um ventre adormecido de Sara. E Abraão já é idoso. Mas o milagre acontece. E Isaac é fruto desse milagre. Mas Deus diz que também é o Deus de Jacó. Jacó significa, o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Vinha tão bem na linhagem. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enganador, o trapaceiro. Que referência. Eu creio que se Jacó estivesse aqui hoje, nas condições que estava antes, Jacó não iria fazer parte do grupo de louvor.
Jacó não ia fazer parte do time da diaconia. Ninguém iria eleger Jacó como pastor, como apóstolo, como profeta. O cara era enganador. Ele e a mãe mentindo. O tio Labão era a ovelha negra da família. Era uma mancha negativa, Jacó. Mas Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Deus mostrando para Moisés: olha, Moisés, eu vou conseguir te usar, Moisés. Mesmo que você assassinou um homem lá no Egito, tem vivido por 40 anos foragido, eu sou o Deus de Jacó. Eu também sou o Deus daqueles que tiveram um passado sujo. Eu também sou o Deus de pessoas que falharam no passado. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, aleluia! Eu sou o Deus que muda a condição de vida. Eu sou o Deus que justifica. Oh, aleluia! Eu sou o Deus que te dá uma nova oportunidade de vida. Aleluia! Eu sou o Deus que apaga o teu passado, que perdoa as tuas iniquidades e te dá uma nova vida em Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quantos de nós não fizemos coisas erradas no passado? Mas Ele decidiu nos alcançar. Ele decidiu nos abençoar, nos amar. Ele nos amou primeiro. Aleluia! Você pode ficar de pé. O grupo de louvor pode vir aqui. Aleluia! Como Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Oh, aleluia! Nós precisamos abrir a nossa boca com ousadia e dizer: Satanás, eu não te devo nada. O preço já foi pago. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Justificados, livres para viver a vida que Deus tem para nós. Não aceite nenhuma condenação. Aleluia. Não se sinta indigno para estar na presença do Senhor. Porque Deus, quando olha para você, eu vou repetir, Ele te vê a justiça dEle. Justificado. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Pai, eu recebo o teu perdão. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Você pode ser grato a Ele. Isso, levante sua voz e agradeça a Ele. Seja grato pelo perdão dos seus pecados. Ei, igreja, não era possível pagarmos o preço do nosso próprio pecado. Não era possível, mas Jesus decidiu pagar o preço. Obrigado, Pai.